Estamos ao vivo, quarta-feira, dia 22 de abril. O tema da live de hoje é a cura da alma feminina, com Lilian Oliveira e Marisa Costa. Muito bem-vindo a você que vai ver essa live agora conosco. Você que vai ver ela salva depois. Oi, Alana, fala, Nasser. Maria Vitória, André Barreto. Dica, antes de vocês acompanhar a live mais a fundo, tragam papel e caneta, porque hoje vocês vão notar muita coisa, vai ser muita coisa interessante que vamos partilhar. Papel e caneta hoje muito importante. Maria Vitória, Davi, Ezequiel. Ó, prepara hoje o celular, a bateria, 2 lives hoje, tá? É uma promessa minha, de Lilian e Marisa, 2 lives hoje. Prepara a bateria do celular, água, caneta, que hoje vai ser incrível. Para onde eu irei? Quem me apoiarei? Eu seguirei. Oi, Malu, Lorena, Adriana, muito bem-vinda, Adriana. Falta a Lilian entrar. Tua graça me basta. Daqui a 20 minutos começamos a live, tá? Daqui a 20 minutos, ou 20 segundos, se prepara, 20 segundos. Já vai começar a live. Muito bem-vinda. Você está vendo aqui essa live. Se você não me conhece, meu nome é Fortunato. E hoje eu confesso para vocês, eu estou muito feliz, muito motivado por um projeto que foi de iniciativa minha, de Lilian e de Marisa. Você está vendo aqui essa live, vamos falar sobre o tema de hoje, a cura da alma feminina. Mas não somente vai ser uma live, vai ser 11 lives, tá? Então toda quarta-feira vamos gravar aqui uma live aqui no Instagram, sempre 8 da noite. E sempre vai ter Lilian e a Marisa, tá? E as lives que vamos gravar, cada live vai ser sobre um capítulo do livro A Cura da Alma Feminina, do Padre Adriano Zandoná. Você que está vendo aqui essa live, no final da live eu vou sortear um livro. Então você está vendo essa live, fica até o final que você pode ser um ganhador ou uma ganhadora do livro. Eu quero pedir uma coisa a você homem, você mulher, aqui tem um aviãozinho aqui embaixo, aperta nesse aviãozinho agora, vai comigo, aperta nesse aviãozinho agora e envia essa live para uns 10 amigos seus. Quando você apertar aqui vai aparecer vários contatos aqui no seu direct e envia essa live para os seus amigos para eles também poderem assistir, tá? Não aqui a nossa primeira convidada, Lilian. Ele aceitou o filho. Muito bem-vinda, Lilian. Leila chegou aqui, minha gente. Eu só queria tomar meu jantar em paz. Ô, Lilian, a sua primeira frase vai ter que ser essa. Uma menina pediu aqui para você iniciar assim: acaba não, mundão. Quero que você inicie assim. É só a mãe querer bem. Acaba não, mundão. É só a mãe querer bem. A debochada chegou, hein? Demorou, mas chegou. Lilian, muito bem-vinda. Estou muito feliz pela sua participação, sua disponibilidade de poder estar aqui e nos ensinar, né? E você pode estar aqui nessa live estranhando. Poxa, como é que tá um homem falar sobre o tema a cura da alma feminina? Peraí, não devia ser muito estar mulheres aí? Bom, gente, vamos falar sobre um livro, A Cura da Alma Feminina, que foi escrito pelo padre Adriano Zandoná, tá? Ele é um padre muito estudioso sobre felicidade, autoconhecimento. E eu, com Lilian, com a Marisa, vamos partilhar aqui para vocês alguns aprendizados nossos do livro e como você pode também aplicar na sua vida. Uma coisa muito importante, Lilian, que eu falei para o pessoal,
para ver a live com papel e com a caneta. Eles vão anotar muita Justo. coisa hoje, né, Lilian? Com certeza. Eu anotei tanta coisa, imagine eles. Bom, galera, como é que vai ser essa live? Os primeiros 30 minutos eu vou estar aqui com o Lilian, depois vai entrar Marisa Costa e eu vou abrir outra live que vai novamente iniciar. Então, a primeira live, vamos falar sobre o livro, a introdução e como vamos trabalhar o livro durante essa série de lives. A segunda live, vamos tratar sobre as 5 feridas que ferem a alma feminina e confiscam sua autêntica beleza. Então, você vai ter que ver as 2 lives, prepara a bateria, prepara o carregador, prepara o papel e caneta, que hoje vocês vão anotar muitas coisas. Peço coisas para vocês aqui. Marisa, se você estiver aqui ao vivo conosco, bota aqui embaixo nos comentários, tema da live, a cura da alma feminina, para eu poder fixar aqui o comentário. E quero pedir uma coisa para você que está vendo aqui essa live, aqui no Instagram. Pega nesse aviãozinho aqui, que está aqui embaixo, e clica e envia essa live para 10 pessoas, 10 amigos, homens, mulheres, para eles poderem aqui estar conosco nessa live. Lilian, vamos falar sobre um tema de um livro que impactou a sua vida e que você é muito grato por essa leitura e que lhe ajudou muito na sua caminhada, né? Isso. Bem isso mesmo. Esse livro, né, no mais, bem, ainda sou dando uma debochada, né? Eu estou à procura de uma luz que preste. Então, por isso, eu estou com a porta do meu quarto aberta. Então, qualquer coisa que se movimente aqui atrás, não é nada demais. É Leila ou meu primo. Beleza, né? Então, agora vamos pro papo sério. Então, na verdade, esse livro, A Cura da Alma Feminina, ele foi imprescindível, né? Eu precisava formar a minha identidade, eu precisava me conhecer e entender algumas questões da minha vida. E, sem dúvida, esse livro ele veio a complementar. Por quê? Porque nesse livro eu tinha que ser rasgada, né? Assim, rasgada porque eu tinha que, de fato, me conhecer, voltar um pouco na minha história. E, por exemplo, eu tinha que ser rasgada, eu tinha que ir com tudo pra cima. E uma pessoa como a debochada, ela não vai de qualquer jeito. Ela vai com tudo mesmo. E eu precisava fazer essas questões. Eu tinha que entender que eu tinha que entrar como um todo, né? E esse livro, ele é primordial, assim, pra mim, porque mostrou mesmo particularidades da mulher, coisas que eu tinha que melhorar, que eu não conhecia, e uma força gigantesca. Tipo, o leão tem aquela... A gente fala sempre, né? O leão se levantou da tribo de Judá, pá. Então, na verdade, a Lilian levantou. Ela precisava dar essa alavancada, entendeu? E foi imprescindível para mim. E essa alavancada que a gente quer ensinar você, mulher que está aqui vendo essa live, a você descobrir a sua essência em Deus, a sua identidade e principalmente as suas virtudes. Então, na live de hoje, vamos apenas falar feridas, bloqueios emocionais que você teve no passado. Vamos falar sobre isso, vamos falar. Nós queremos que você, nessa primeira live, reconheça as suas virtudes, que você reconheça a sua força interior que tem dentro de si. A mulher ela tem uma particularidade singular, que nós homens não temos. Então, eu vou aprender muito nessa live com Lilian e com Marisa. Vou aprender muito com vocês que estão aqui acompanhando. Já vou lhe dar um presente aqui. Assim que encerrar a live, eu vou colocar lá a frase da live. Você vai comentar a live, vai marcar uma pessoa, né? Vou colocar no feed do Instagram. E você pode sortear e ganhar um livro meu. E quando encerrar a live também, eu tenho um PDF que eu vou enviar para você. Vou colocar no link da bio do meu Instagram para você poder baixar. Que as meninas prepararam algumas perguntas para você poder exercitar o que vamos ensinar aqui, tá? Então, além da teoria que vocês vão aprender, aliado com a prática, vocês vão poder em casa fazer um diário, poder escrever alguns pontos que as meninas vão poder partilhar aqui para você colocar em prática na sua caminhada. Lilian, o padre Ademas Adonar, com uma leveza, com uma beleza muito grande, escreveu esse livro que trata sobre a mulher, a essência da mulher. Conta um pouquinho, antes de você partilhar um pouco mais, quem foi que lhe apresentou esse livro? Como é que foi esse livro chegar na sua vida? Já queria que você iniciasse já falando também sobre cada mulher singular. Eu acho que em conversa mesmo com as meninas dos Sarados, aí elas falavam desse livro, A Cura da Alma Feminina, só que eu também nunca me empolguei, né? Aquela empolgação. Daí, quando eu fui a primeira vez para o acampamento dos Jovens Sarados, o aprofundamento, né, lá em Cachoeira Paulista, eu disse, bom, vamos passar na Canção Nova e vamos comprar alguns livros. Eu tenho que voltar para casa com alguns livros. E aí eu fiquei pensando o que levar. E aí eu disse, espera ainda, eu vou investir na vertente, né? Lilian catequista, então eu trouxe
um livro específico para os encontros de catequese, para lidar com a juventude. Eu trouxe um livro de Nossa Senhora de Fátima, porque, assim, eu acredito que ela tem estado comigo muitas vezes. Eu digo, então eu vou aprender mais sobre a história dela. Eu disse, então eu vou pegar esse livro aqui, que é falando da mulher. Eu acho que agora vai. E aí comprei esse livro, acho que foram esses 3. E comprei um livro falando de ansiedade. Porque eu tinha passado por esse processo de ansiedade alguns anos atrás, daí eu disse, eu vou ler para eu entender. Pá, pronto, comprei esses 4 livros. O livro ficou aqui guardado do jeito que veio, né? Tudo certo. Ele ficou guardado. E aí, com a morte do meu pai, na verdade, e depois terminou de noivado e tudo, e aquela necessidade de fato, tava faltando alguma coisa. Eu digo, peraí, a cura da alma feminina, já sei, é aqui que eu vou me curar. E aí foi assim que começou a história com esse livro. Eu li ele em tempo recorde, assim, porque mais chorava do que lia, mas queria sempre cada vez mais do livro. E quando eu falo da questão, né, da mulher singular, é porque muitas vezes as mulheres a gente é um pouco aperreada, como a gente diz aqui no sertão, a gente fica meio aperreada, porque tende a comparar, muitas vezes, sabe? Uma mulher com outra. E eu acho que isso é extremamente desgastante. E a mulher tem que entender que ela é singular, que ela tem a sua particularidade, que ela tem as suas virtudes, que ela tem, sabe, o seu jeito, o seu particular. E quando a mulher ela consegue entender isso, ela não vai mais se deixar comparar com outra mulher. Entende, Igor? Por isso que eu comecei dizendo assim, ó, você é singular. E a mulher tem que entender isso. Igual o homem também, ele tem que entender que a sua filha, que a sua irmã, que a sua mãe, namorada, noiva e assim sucessivamente, ela é singular. Então nunca queira que uma mulher seja igual à outra. Nós precisamos de inspiração. Precisamos, né, de pessoas que vai servir pra gente de inspiração, mas a gente não precisa ser cópia dessas pessoas. E as mulheres precisam entender isso, sabe? Então eu acho que já parte daí. Uma mulher bem resolvida, ela entende que ela é singular, ela é única. Tipo assim, pode ter 10 pessoas do meu lado que gritem como eu, assim como eu faço, que tirem as brincadeiras que eu faço, mas eu sou a única debochada. E elas que lutam, entende? Eu sei a minha particularidade. Essa primeira parte da live, né, a gente vai falar um pouquinho sobre você acordar. Então, você mulher, né, principalmente, eu vou me direcionar muitas mulheres, mas sei que tem muitos homens aqui vendo aqui essa live, né? Fala Júnior, João Pedro. Então, assim, é uma live que você, homem, que vai assistir, cara, eu como homem aqui, você vai aprender muito sobre o universo feminino, porque o que eu já aprendi com Lilian e com Marissa, vocês não sabem o absurdo que eu tô aqui enriquecido. Eu acho muito importante essa primeira parte da live, a gente poder entender um pouquinho a autoaceitação. E você se aceitar, no caso você mulher, aceitar a sua história, aceitar quem você é, para justamente você não ligar tanto assim por questão do passado. Vamos falar sobre o passado, sim, mas como é que você pode ter um novo olhar sobre o seu passado? Então é uma reconstrução que vamos fazer aqui com você, para você poder ter essa nova visão. Quando você tem uma visão sobre o seu passado, sobre o seu futuro, você começa a ter uma visão sobre si mesma, né, Lilian? E você começa a conhecer coisas melhores sobre você, sobre o que aconteceu na sua infância, que você tem dificuldade de lidar com isso. Ou melhor, quando fala assim, olha, o seu passado foi muito ruim, você, não quero nem saber do meu passado, não quero nem fala isso. Mas tem uma hora que você vai ter que começar a enfrentar, a tratar seus traumas. Esse é um processo. A cura interior é um processo. Queremos ajudar você nesse processo para você poder trilhar esse caminho e principalmente criar a liberdade interior. Vamos falar um pouco mais à frente nessa série de lives aqui no Instagram. Então, Lilian, uma mulher, ela é muito intuitiva, ela é afetiva, ela é sentimental. Tem essa questão da mulher ser assim. Como é que esse livro trabalha a mulher na questão sentimental, intuitiva, afetiva? No caso, ele vai trabalhando nessa mulher, isso é seu. Você tem que aceitar isso, né? Ele, basicamente é isso que ele diz, aceite que vocês são dessa forma. Vocês são essa parte mais afetiva, vocês sentem mais, por isso que vocês sofrem mais. Eu sabia que tinha alguma coisa quando Deus criou no nosso chip. Tinha alguma coisa. Então, e quando ele vai mostrando isso, você vai fazendo memória de fato, né? Por exemplo, às vezes, em termos de relacionamento, não vou dizer que sempre que eu não vou generalizar, mas na maioria dos casos, as mulheres, elas sentem mais, né? Quando uma criança tá doente, aí a mãe é capaz de adoecer junto com a criança. Ai, meu Deus, meu filho tá com febre.
E o pai ele é mais racional. Pera ainda, minha filha, vamos dar o remédio ao menino. Tá bom, tem acabado, ele pode estar se acabando por dentro, mas por fora ele até passa que tá tudo certo. Então, nesse livro, ele vai tratar muito isso, que isso é uma particularidade nossa, que a gente veio com uma porção a mais disso. E isso é bom para você entender, né? Eu não sei se Tati vai aparecer por aqui ou se ela já está aqui, mas Tati de Frei Paulo, ela sempre brinca comigo, porque ela diz que eu não tenho um coração. Ela fala que eu tenho algum problema porque eu não choro, porque eu não sou sensível e tal. E, na verdade, não é que eu tenho algum problema. Claro que eu sei, né? Que eu sou intuitiva, eu sou afetiva, eu sinto as coisas. Mas cada um tem uma forma de lidar com tudo isso. Então, o livro traz isso. Olha, mulher, isso é seu. Isso é uma característica sua. Comece a olhar para isso de um jeito. Ó, isso é seu. Isso é bom para a gente ver melhor as nossas relações, né? Como quem diz assim, não se comparar ou no cobrar do homem uma coisa que ele não é também. E isso é importante. E o quanto isso é importante, Lilian, no desafio da autorreflexão e você ter essa autodescoberta. Porque às vezes, já tentando um pouquinho do que a gente iria falar, né? Porque até às vezes as mulheres sabem que elas são mais emocionais, sentimentais, mas muitas das vezes tem um processo de você buscar aceitar, mas não aceitar e ser baseado e viver nas suas emoções. Ah, mulher tem TPM, eu fico mesmo estressado, não quero saber de nada. E até é importante você lidar com o autocontrole das suas emoções. Então, eu queria que você partilhasse um pouquinho, já vem mais da sua vida já, como é que foi a descoberta das emoções de Lilian? Ela poder saber que às vezes não tinha pouco controle, era um pouco ansiosa, era às vezes alguém falava e rebatia logo. Como é que foi Lilian descobrir as suas emoções para poder lidar, para poder ter autocontrole, para poder ter uma virtude da paciência, para poder ter mais calma, pensar antes de reagir? Como é que foi esse descobrimento de Lilian baseado em ver as suas emoções? Ai, Virgem Maria, esse menino bota pra gerar, porque eu nem tinha falado disso a ele. Na verdade, assim, eu sempre fui muito chorona. Tudo meu era resolvido num choro, entende? Desde criança. Se você falasse comigo com a cara feia, um tom mais alto do que o meu, eu já chorava. Então, assim, eu não sabia resolver problema nenhum. Você via na minha farra seguinte, tipo assim, ano de problema. Eu fugia de problemas porque, Deus me livre, me expor dessa forma, como é que eu ia fazer? Cresci dessa forma, chorando demais. Na adolescência, eu era, como a gente diz aqui, mangava demais. Eu ia pra escola para tirar onda mesmo, ria demais, mas sempre estava no meio dos parceiros, né? Eu sempre andei muito com menino, eu sempre achei melhor. Isso também já era uma defesa minha. Então, eu dessa forma, rindo, mas nunca de fato deixava com que adentrasse aqui dentro. Eu meio que fui criando bloqueio. Então eu brincava muito, eu ria muito, então consequentemente ninguém ia chegar até aqui. Tô brincando, né? Beleza. No processo que eu tive ansiedade, barará e bererê, eu fiquei muito sensível. Com tudo, aí eu voltei a ser tipo criança, eu chorava. E aí eu ia pra psicóloga e dizia, doutora Cristina, tem alguma coisa que tá errada aqui nessa parada, porque eu choro demais e não pode, eu tenho que ser racional e não sei o quê. E aí eu comecei a querer controlar as minhas emoções. Porque eu achava que se eu controlasse as minhas emoções, de fato eu estaria sendo uma mulher madura, que sabe o que quer, tá uma mulher arrochada. E, na verdade, não era aquilo. E aí depois eu comecei, durante o processo do tratamento, a esse misto de ora eu queria controlar o incontrolável, que ninguém controla a emoção, e ora eu me deixava viver aquela emoção. E aí um dia eu faço uma descoberta incrível, eu chego na psicóloga e digo, eu já entendi. Eu não sou uma pessoa controladora, e eu sou emoções. Lilian é sinônimo de emoções. Então eu sou muito expressiva. E hoje é essa forma que eu lido com as minhas emoções. Então, até eu entender de fato como eram essas emoções, eu ficava nesse jogo, me escondendo, não vivendo como deveria ser. E agora não é diferente. Agora, se eu quero chorar, eu choro. Se eu quero rir, se eu quero sair, eu saio. É nesse sentido. E assim, quando eu entendi as minhas emoções, quando eu passei a olhar para dentro de mim e dizer, Lilian, você é isso aqui, a minha vida teve um olhar diferente. As pessoas começaram a me olhar diferente. Por quê? Porque eu estava dona de mim, posicionada, sabia o que queria. E isso foi um processo também desse livro. Ele me ajudou a ter essa análise de mim mesma, né? Então, hoje eu sei que eu sou puramente emoção.
E eu sou muito expressiva no meu rosto. Então você vai ver nitidamente quando algo me incomoda, quando eu tô muito alegre, quando eu tô com fome, eu fico mal-humorada, eu fico insuportável. E isso é notório, entende? Então foi nesse processo, assim. Eu achava que chorar era fraqueza. Que ser indiferente à dor do outro era forte. E na verdade não era nada disso. E o quanto é importante, Lília, a gente assim ver uma referência, né? No caso a mulher, a mãe, e muitas vezes quando a gente é criança, né, mulher, menino, menina, a gente vê a mãe e o pai como se fosse um espelho. Então muitas vezes você mulher vê sua mãe e fala assim, pô, eu quero imitar a mamãe, mamãe é legal, mamãe gosta de brincar. Ah, Você- sim. e você vai vendo alguns comportamentos da sua mãe, você vai começando a replicar na sua infância, na sua adolescência, até hoje como adulto. Fala um pouquinho da importância da ausência materna, que pode ter algumas fraquezas na formação da mulher, quando ela tem um amadurecimento, um crescimento maior. Então, eu já tinha dito aqui que a gente precisava de referência, né? Então, a partir do momento que falta a lacuna feminina, a presença materna da nossa vida, porque assim, às vezes essa presença materna, ela pode ser suprida assim com uma avó, com uma madrinha, com uma tia, com alguém também que faça esse papel de referência. Não estou dizendo que é o lugar da mãe, mas às vezes, por algumas circunstâncias, você foi criada com outras pessoas, mas você tem uma referência feminina. Quando, no processo de construção feminino, quando a gente não tem, de fato, a presença materna, isso vai nos deixar algumas lacunas. Porque, por exemplo, quem é a primeira mulher que a menina olha? É a mãe. É como a mulher se arruma, né? Como a mãe cozinha. E é um passo que vai passando de mãe para filha, essas características. E às vezes você pode ter 10 filhos, mas um vai ser muito parecido com a mãe, o jeito e aquela coisa toda. Então, assim, nós precisamos de referência. E talvez você que está assistindo a gente, você seja mãe, ou você seja irmã mais velha, ou você seja uma tia, ou você seja uma madrinha. E você tem que entender que aquela criancinha que está lá, ela vai olhar para você como uma referência. E às vezes, quando você não tem essa referência, você vai procurar em amigos, em coisas que não são legais, porque você é alguém que te norteia. Eu tenho uma filhada, o nome dela é Heloísa, eu chamo ela de Ana. E tipo assim, o nome dela não tem nada a ver com Ana, mas eu chamo ela de Ana e ela atende por Ana. Então ela é minha Ana Mariana. E eu grito demais. Minha gente, eu sou insuportável, eu grito demais. E eu entendo que ela já pegou esse jeito meu, entende? Então, veja, ela olha pra mim, ela já vê alguma coisa. Que exemplo bom que a madrinha dá, o grito, não é, Igor? Mas, como eu sou bem expressiva, ela faz dessa forma. Aí ela faz, ali, eu digo, ai, Ana, o bicho, Aí ela também grita, e é aquela bagaceira toda, entende? Então, assim, ela tem essa referência. Se eu vou passar um batom, se eu vou sair ali, o batom, em Lolô, aquela coisa toda. Então, assim, ela já me tem como uma referência. Então, assim, é bom você analisar, porque às vezes você tem algum hábito porque te faltou referência. Ou às vezes você tem algo que não é legal, né? De alguém que você gosta, só que você não conhece qual foi a realidade dele. Você não sabe onde foi que ele se espelhou. Né? Por exemplo, uma família que educa os seus filhos abertamente, falando sobre tudo, ela pode até veredar por outro caminho, mas vai ser mais difícil. Então, eu fui criada assim, com grandes mulheres perto de mim e essas mulheres me instruindo, sempre muito aberta, sempre falando tudo. Então, isso para mim foi importante nesse meu processo. Entendeu, Igor? Porque elas estavam ali, elas sabiam que elas tinham que me educar, elas sabiam que eu olhava para elas. Por exemplo, eu tenho uma tia que ela era muito festeira. Eu achava o máximo ela se arrumando. Ela dizia, olha, quando você crescer, você vai sair também e eu vou arrumar você. Pronto, então eu analisava o brinco, ela botava com certa blusa e barará. E daí, quando eu tive a idade, eu comecei a reproduzir. Então, eu lembro que eu botava maquiagem em cima da cama, como ela colocava, preparava a roupa antes. Então, assim, já era uma referência, né? Tô falando de coisas simples, mas que isso vai ser em grandes esferas também. E olha, você mãe tá vendo aqui essa live, o quanto é importante, né? Você saber que a sua filha se espelha em você. Desde ela tem 5, 10, não importa a idade, mas o que você faz, o seu comportamento é muito importante. Reflete muito como a sua filha vai ter comportamentos em casa, como também em outros locais. Você falou um ponto muito importante. O pessoal que tiver alguma pergunta, pode botar aqui nos comentários.
ao decorrer da live vamos poder conversar e interagir também com vocês aqui, tá? Quero ver a sua pergunta, a sua dúvida também. Você, mulher, pode botar aqui embaixo. Então, quanto foi importante essa cultura, né, de vocês, mulheres, estarem conversando, estarem mais abertas, porque hoje em dia, Lilian, muitas vezes o homem, como também a mulher, ela busca em amizades na escola, o vizinho, a amiga mais próxima, poder conversar sobre relacionamento, sobre namoro, e não tem esse contato com a mãe, poder saber como a mãe pensa, como é que a mãe pode ajudar a filha, né? E qual, para você, você poderia partilhar aqui a importância das mulheres aqui, que tem a mãe presente, poder ser a melhor amiga da mãe, poder falar abertamente, mãe, tô namorando, tô conhecendo um rapaz, ele é assim, e ter esse contrato importante, né, de mãe, filha, aquela amizade. Você poderia partilhar aqui o que você viveu, né, com as suas tias, com suas avós, ter essa cultura muito boa deles poder ensinar, instruir você. Como é que você poderia partilhar para uma filha poder ter esse contato com a mãe? Para não pensar assim, pô, minha mãe não conversa comigo, minha mãe não busca saber como é que eu tô, terminei meu namoro de tanto tempo, minha mãe nem quis ligar para mim. E às vezes a mulher quer falar, ela quer desabafar, ela quer, sabe, encontrar alguém para poder falar. E em casa tem a mãe. Mas ela não pensa assim, pô, minha mãe não vai me ajudar, minha mãe não vai me dar um bom conselho bom. Como é que você entende esse bloqueio que algumas mulheres têm? E como é que você poderia ajudar essas pessoas a poder romper com esse bloqueio, romper com esse medo? Na verdade, tem algumas mães que elas meio que oprimem as filhas, né? Se você fizer isso, você vai apanhar e bererê, minha filha não faz isso. E sabe, eu sei que ela quer proteger, mas às vezes ela acaba meio que deixando com que a menina tenha medo dela e não respeita. Então, eu fui criada, eu falo demais, e minha família é do mesmo nível. Nós gostamos de conversar. Então, eu sempre tive muita curiosidade acerca do passado delas. Quando vocês namoravam, tá entendendo? Desse tipo, quando a senhora casou, como a senhora conheceu meu pai, vó, como foi que a senhora casou, não sei o quê. Então, eu sempre fui muito curiosa. Então, assim, muitas vezes eu perguntava alguma coisa porque eu tava vivendo, ou tava pensando e tal. E a gente cresceu nesse sistema, e eu lembro que tia Jadna, ela falava que ela era minha amiga, e que eu tenho que confiar nela. E ela dizia, olha, Lilian, você tem que confiar em mim. Se você não confiar em mim, vai ser mais difícil, e barará. E assim, eu lembro que no meu primeiro beijo, não foi, na verdade, não foi no primeiro beijo. Quando eu fiquei com alguém a primeira vez. E eu não tinha contado a ela, e assim, eu disse, meu Deus, se ela ficar sabendo por a boca de outra pessoa, que não for por a minha, como é que ela vai, tipo, ela vai dizer, poxa, a Lilian me traiu, aquela coisa toda. Daí eu fiz um textão por SMS, que naquele tempo não tinha WhatsApp, nada, né? Aquele tempo, tipo, ontem, não quer dizer que eu seja velha. E mandei falando, olha, tia, então, teve uma festa na escola, eu acabei beijando um menino, eu queria te pedir desculpa, mas a senhora falou que um dia ia chegar a hora de eu namorar e papapá. Ela disse que riu horrores quando leu a mensagem, mas ela entendia também que, tipo assim, até que demorou, né? E aí a gente foi construindo isso. Então, eu vira e mexe, mesmo hoje, com 27 anos, quando dá errado alguma coisa, quando dá super certo, quando eu tenho dúvida, eu sempre compartilho. Mas isso só deu certo porque ela nunca veio para me criticar. Eu poderia até estar errada. Ela dizia, então, mas você não acha que se fosse assim era melhor? Assim pode acontecer isso. Então, assim, eu acho que hoje os pais, eles têm que aprender a ser intimidade. Eu tenho uma filha, ela é bem viradinha, o nome dela é Stephanie. E eu tenho que falar a língua dela. Então, deixa eu ver o que você tá assistindo, sabe? E aí, cadê os boys? Não sei o quê, cadê os gatinhos, sabe? Pra eu entender a linguagem dela, pra dizer, então, aí ela faz, oi, madrinha, então, não sei o que, mulher, mas será que tá certo, mulher, isso aí? Então, é nesse sentido. Então, muitas vezes a gente tem que falar a língua do nosso filho. Muitas vezes a gente diz, filho, eu tô com você. Quando eu falo que eu estou com você, não é que seu filho vai fazer uma coisa errada, você vai dizer, continue, tá lindo, mamãe ama. Não, não é isso. Então, assim, eu acho que amizade, parceria, assim, confiança, é dessa forma, né? Você vai construindo um passinho atrás do outro. Então, é desse jeito, né? Você saber que ali é confiante, que a pessoa não vai te julgar. Ela vai te acolher. E é importante, né, ter essa confiança com a mãe, para justamente a gente, no caso, homem como também mulheres, a gente passa por dificuldades, por medos, e às vezes a nossa mãe, alguém, a sua tia, né, que partilhava com você, ela tem uma mentalidade um pouco mais amadurecida, que pode nos ajudar na dificuldade, pode nos ajudar um problema,
para a gente poder abrir os nossos olhos. Então, eu também acho muito importante, Lilian, do que você partilhou, a gente não ter esse olhar de julgamento da nossa mãe, ou homem do seu pai, de pensar assim, pô, meu pai não vai me ajudar, meu pai não vive o que eu vivo, meu pai não entende meu pensamento, meu pai não sabe como é que está a minha realidade, não vou nem partilhar para ele porque ele não vai nem entender. Então, às vezes, você tem esse bloqueio de não querer falar, mas um bloqueio de você pensar assim, pô, ele não vai entender, ele não vai compreender. E, às vezes, uma palavra, às vezes, um ensinamento que ele viveu no passado, pode servir para você buscar mudar o seu olhar, para você buscar ressignificar coisas que aconteceu no seu passado, como também na sua vida. Até porque, Lília, muitas vezes, tem muitos corações refém do medo e da carência. E não tem essa liberdade de poder amar e ser amada, se sentir amada. Como é que você pode partilhar nesse livro que ajudou a você, mulher, a entender um pouquinho sobre o medo, entender um pouquinho para não permitir que a frustração fosse a sua real felicidade, né? Não que ela não é a felicidade, mas como é que foi você entender um pouquinho sobre essas questões de medo, de carência, para não se aprisionar nessas questões e buscar se amar, que é um ponto muito importante. Ah, olhe, medo, ele aprisiona, né? Isso é fato. Então, se eu tenho medo, eu não vou pular de bungee jump. Eu vou perder uma ótima sensação daquele vento no rosto, de ver, sei lá, o Rio de Janeiro, de lá de baixo, aquela coisa linda e pá. E da mesma forma, acontece na nossa vida, né? Então, quando você fica refém do medo, você não vai viver, você não vai ser feliz completamente. E esse medo, ele pode se resumir a tudo, né? Medo de ser você mesma, mesma de expor o que você pensa, medo de se relacionar, medo de amar, medo de ser amada. Então, assim, e a carência também ela contribui para isso. Porque quando você tá carente, bicho carente é ruim, mulher carente pior. Por quê? Por que eu vou dizer isso? Porque quando você tá carente, você não tá em si mesmo. Então você quer suprir aquela carência, você já é mais vulnerável. Qualquer gato dizer, e aí, gata, maravilhosa, não sei o quê. Aí você já se rendeu ali naquela parada, né? Eu falo isso brincando, mas tem todo, sabe? Porque o medo, ele nos paralisa. Né? Falando sério agora. O medo, ele paralisa. Então, eu acho assim que você tem que entender, e agora para homem, para mulher, que sua vida ela é cheia de desafios. Você tem que ir para cima mesmo. Ah, o time tá perdendo, mas vai para cima. A partida só termina quando o jogo acaba. Quando o juiz apitar, acabou. E é isso que as pessoas têm que ter. Você não tem que parar no seu medo. Ah, eu tô com medo, mas eu vou assim mesmo. Lília, mas eu tenho medo de falar alguma coisa e as pessoas não me entenderem. Bom, o não você já tem. Você tem que falar. Né? Quando eu comecei a fazer os vídeos lá pro meu Instagram, eu tinha vergonha no início. Era uma coisa bem, era nos stories. Depois passou o vídeo cortado no feed. Aí, Leila, vai, minha filha, IGTV a pegada, IGTV a pegada. E aí fui pro IGTV e hoje é bem dizendo, você bota uma câmera na minha frente, acabou. Não tô nem aí, pode estar quem for. E se eu tivesse no medo, eu não tinha aprendido, eu não tinha crescido, né? Então é por isso. E para você ser feliz, você tem que ter liberdade. E liberdade não combina com medo. Liberdade não combina com medo. Você tem que se jogar mesmo. Sem fugir da sua essência, sem fugir do que Deus quer pra sua vida. É nisso que eu digo. Se jogar dessa forma é viver. Bota o vento na cara e vai-te embora. Arrocha o nó. Isso mesmo, eu acredito que tem 3 fases de mudança, né? Tem o eu quero, eu decido e eu me comprometo. Eu acho que eu me comprometo é o mais forte. Você fala assim, não, eu me comprometo com a minha história, eu me comprometo a enfrentar esse medo. Eu não vou depender das pessoas de poder querer me levar para poder amadurecer. Não, eu me comprometo a poder entrar dentro da minha história e saber como é que está a minha vida hoje e o que eu quero para a minha vida. Então, essa primeira parte aqui que Lilian partilhou é justamente para a gente poder ter acordar desse olhar, acordar dessa capacidade que vocês, mulheres, têm. Lilian, chegamos aqui a 34 minutos da live. Falta algum ponto de a gente poder falar que eu não comentei aqui com você? Que você tem algo para acrescentar? Não, eu só queria acrescentar aqui uma mulher que ela se deixa lançar mesmo, se rasgar a essa autorreflexão. Ela tem muito a crescer. Então, eu vou finalizar a minha fala por aqui. Eu quero dizer para você que está me ouvindo nesse momento, que você não tenha medo de descobrir a sua essência, que você não tenha medo de curar aquilo que lhe dói, não tenha medo de visitar o seu passado.
Não tenha medo de viver isso. Mas o mais importante de tudo, não fique presa nessas coisas. Não fique presa nas suas dores, não fique presa naquilo que te falta. Vai pra cima, vai com tudo mesmo. E você vai ver a dimensão. Eu acho que mulher que amadurece, mulher que se conhece, ela é diferente. O seu olhar é diferente, o seu sorriso, porque você sabe quem é você. Então, se hoje tem alguma coisa que lhe amarra, continua nessa live. A Marisa tá chegando aí. Continua, entende todo esse processo. Vem entender esse processo de construção da alma feminina, de cura da alma feminina, para que você possa ser uma mulher de posicionamento. E se você, homem, quer ter uma mulher de posicionamento, que você aprenda a ser esse homem de posicionamento e ajudar a sua esposa, a sua namorada, a sua amiga a ser essa mulher. Como é que eu faço isso, Lilian? Como é que eu tenho uma mulher de posicionamento do meu lado? Incentivando essa mulher a ser ela mesma. Quanto mais ela for ela mesma, mais posicionada ela vai ser. Então é isso. Uau, incrível. Pra gente poder pra Marisa poder entrar, quem tá vendo aqui a live tem 17 pessoas ao vivo. Eu quero que vocês tirem um print rapidão aqui dessa live e marquem nos stories o Igor Fortunato e a Lilian Oliveira, para que outras pessoas também possam assistir aqui essa live, que ela vai estar salva. Lilian, eu queria que você sorrisse, fazer uma foto aqui. Quem está vendo aqui a live, prepara aqui o print. 3, 2, 1. Lilian, muito obrigado pela sua participação. Pessoal, Lilian vem daqui a pouco, tá aqui a primeira live, vai vir outra live, Lilian vai entrar novamente para falar sobre as 5 feridas emocionais das mulheres, tá? Então, são realidades que ferem a alma feminina. Lilian vai poder novamente entrar para poder partilhar. Lilian, muito obrigado pela sua partilha, acrescentou muito, eu aprendi bastante. Muito obrigado de coração. Tá ok. Bebam água, descansar a voz agora. Marisa. Agora vem uma pessoa muito especial de Arapiraca, Alagoas. Marisa Costa. Ela já vai entrar aqui já. Ô, Samara, foi mal. Eu tirei os comentários. Ih, ela chegou já. Muito bem-vinda, Marisa. Obrigada. Oi, gente. Muito obrigado por você ter aceito o convite de poder estar aqui nessa live, nessa série de lives aqui no Instagram, a Cura da Alma Feminina. Marisa, aqui embaixo tem um aviãozinho. Se você puder botar aqui o dedo aqui embaixo, um aviãozinho aqui nessa abazinha do Instagram. Sim. Pessoal, temos 14 pessoas agora ao vivo. Vamos bater uma meta de ter 30 pessoas ao vivo. Então pega essa live aqui, clica nesse aviãozinho aqui e envia para 10 amigos. Se você for mulher, envia para 10 amigas. Vamos bater aqui 30 pessoas ao vivo. E aí eu prometo, eu prometo que eu vou sortear 5 livros. Eu vou sortear hoje um livro, vou sortear 5 livros. Pode ter 5 ganhadores do livro hoje que eu vou sortear aqui para vocês. No final da live, eu falo para vocês como vocês podem ganhar aqui esse livro, tá? Então, pega aqui, clica nesse aviãozinho. Vai aparecer várias pessoas, que você geralmente conversa no direct do Instagram. Envie esse livro para 10 amigos seus, que a gente possa crescer mais aqui, tá? Marisa, Lilian entrou bem, né, sobre o tema, a cura da alma feminina. E eu queria não programei com você, eu queria que você falasse um pouquinho a sua visão desse livro. Como é que eles apresentaram para você o livro? Como é que foi a experiência também? Fala um pouquinho sobre o livro que você conheceu, Cura da Alma Feminina. Então, eu acredito... Assim, eu lembro que eu estava vendo opções de livro no site da Canção Nova e me chamou muita atenção. Aí, quando os meus pais foram viajar, aí foram um dos primeiros, assim, que me chamou a atenção a capa, o assunto em si. E, enfim, eu fui pedir, quando ele chegou, que eu comecei a mergulhar, algo começou a mudar. Mas, enfim, foi dessa forma. Foi bem... que você partilhou para mim também muitos aprendizados, muitas experiências. Isso. E um ponto muito importante, né, que você partilhou para mim foi entender, né, essa diferença de solitude para solidão. Para a gente poder iniciar bem já o que você vai partilhar, eu queria que você falasse um pouquinho para as pessoas poderem entender, né, que esse livro ele vai causar em você uma reflexão, vai causar em você buscar ter perguntas, perguntar a si mesmo para poder conhecer a sua história, mas principalmente vai causar um momento de você refletir
você saber estar sozinha com você mesma, mulher, sozinho com você mesmo, homem. Começar a pensar, pô, como é que tá a minha vida hoje? Eu tô feliz? Não tô? É você começar a investigar a si mesmo, na sua própria história. Fala um pouquinho, Marisa, solitude e solidão. Como é que as pessoas podem, nessas duas chaves, entender a diferença e trabalhar na vida delas? Então, esse livro, a partir do momento que você começa a ler, né, o padre ele já começa evidenciando o que seria então a feminilidade, fazer com que você fique curiosa mesmo em entender o que é que o livro ele vai tratar em você. Então, diversas partes do livro, em todos os capítulos, né, de diversas formas é trabalhada essa questão da solitude, mas solitude é diferente de solidão, né? A solitude é você estar consigo mesma, se sentir bem, e você vai se descobrir estando sozinha, né? Perceber que não é estar sozinha, mas é você estar ali consigo mesma, com Deus, né? Entendendo, olhando para si mesma, né? Acerca daquilo que Ele pensa sobre você e daquilo que você é. Então, é justamente essa solitude. Você está consigo mesma e a partir de cada página você vai se descobrindo de uma forma assim muito, muito, muito incrível. Que isso vai gerando, né, a mulher entender essa natural inclinação ao cuidado, essa sensibilidade feminina que a mulher tem, né, que eu acho isso muito importante. Eu queria que você partilhasse um pouquinho esse jeito único que a mulher tem de enxergar a realidade, que nós homens não temos esse mesmo olhar de vocês, mulheres, vocês são privilegiadas, mulheres, vocês são privilegiadas. Marisa, fala um pouquinho sobre esse jeito único da mulher enxergar a realidade com o olhar do coração, enxergar com o coração. Fala um pouquinho para as mulheres, para elas poderem entender um pouquinho sobre isso. Isso. Mulheres que estão aqui na live, né? Coloquem aí, vão partilhando aí nos comentários. Nós sabemos assim que nós temos esse jeito realmente diferente, né? De lidar com situações, né? De olhar para circunstâncias, de olhar para a vida com olhares mais sensíveis, olhares mais cuidadosos, né? E assim, é muito interessante quando ele vem trazer, porque isso é algo da nossa essência, da essência feminina, esse cuidado, né? E aí já vem trazendo juntamente, né, consequentemente, o dom da maternidade. A mulher, ela traz consigo esse dom da maternidade. E aí, naturalmente, tem essa inclinação ao cuidado, né? Ao perceber se uma pessoa está bem, se uma pessoa não está bem, né? A notar realmente o coração, não somente com os olhos, mas notar com o coração mesmo o próximo, né? As situações, tudo aquilo que está acerca da nossa realidade. Então, é muito importante você, mulher, perceber que você tem uma inclinação natural ao cuidado. Faz parte da sua essência, algo que Deus fez em mim, Deus fez em você, e cabe a nós exercitarmos diariamente. E tem um exemplo bíblico que está na Bíblia de Noemi e Ruth, né? Que tem esse cuidado, que tem esse carinho. Quem não leu ainda o livro de Noemi e de Ruth, eu super indico, né? Ruth tem, se não me engano, 4 capítulos, é bem, bem rápido. Mas se você puder ler e meditar bem alguns pontos, tem comportamentos bem interessantes delas duas. Eu queria que você partilhasse um pouquinho, biblicamente falando, o que Noemi e Ruth, um pouquinho da história delas. Então, já coloca desafio, né? Mulher, lê esse livro, porque há uns meses atrás eu não havia lido ainda. Eu e Lili, a gente tem uma história com esse livro aí, muito engraçado. Mas conta, né, a história de Noemi, ela tinha 2 noras, e aí dentro do decorrer ela perde seu marido e seus 2 filhos. E aí na história fica somente as 3. E aí chega um momento que ela fala que era melhor elas se despedirem, porque elas não teriam mais nada ali em comum, né? E aí uma das noras se despediu, mas ficou Ruth com Noemi. Né? Elas saíram de sua terra e daí elas começaram a vivenciar um tempo, né? Um tempo em outro local, com outra realidade. E durante toda a história, nos capítulos, é perceptível o cuidado que Noemi tem com Ruth. Muitas vezes, quando vocês forem ler, vocês vão observar que, na tradução, acredito que seja igual, mas vai ter o mesmo significado, né? Ela trata Ruth como filha. Então, em diversas falas, diálogos, qualquer coisa que acontecia com Ruth, de novidade que ela trazia, ela levava para Noemi, e ali tinha um cuidado muito grande. E ao ler esse livro, né, foi numa época aí da Conferência da Alma Feminina, que eu e Lili, a gente partilhou lá, no evento,
A gente usou o mesmo livro, só que foram duas vertentes diferentes, né? Deus fez naquele... A Lili está super lembrada. E a gente percebeu em dois viés o cuidado, né? O cuidado que a mulher tem, né? Essa visão mesmo de naturalidade, de cuidar uns das outras, né? E é muito interessante. Abram as Bíblias de vocês, mulheres, e mergulhem no livro de Ruth, que vale muito a pena. Exercício já para vocês, mulheres, poderem colocar em prática. Livro de Ruth aí. E aí, Marisa, esse cuidado que Ruth tem com Noemi, né, esse cuidado mútuo, faz a mulher também enxergar o dom da maternidade, né? É como se uma fosse mãe, outra fosse filha, de uma relação tão próxima. Porque tem uma frase que você colocou aqui que eu achei bem interessante. Em vários momentos da primeira infância, a criança chega a acreditar que ela e a mãe são a única e mesma pessoa. Explica um pouco mais sobre isso. Então, essa fala, o padre dele é uma parte, né, extraída do livro, que ele vem falando justamente para entender o dom da maternidade. Então, a gente, pensemos, né, a criança gerada no ventre de sua mãe, e quando ele começa, né, depois de seu nascimento, ela tem essa mentalidade de que ela e a mãe são uma pessoa só. Tanto que se a gente for pensar, um recém-nascido, uma criança, sempre quer mais o colo da mãe. A referência primária ali é a mãe. A referência feminina é a mãe. Então, assim, esse dom da maternidade é algo assim que a gente carrega, né? Claro que tem as mulheres que talvez não queiram, talvez achem que não vão fazer parte de sua realidade, mas assim, é algo que eu também aprendi já um dia eu também não quis ser mãe, eu já tenho essa vontade de discernir. Então, quando a gente acolhe esse dom da maternidade, a gente percebe o quão Deus fez nós, assim, pensando assim, de uma forma muito, muito amorosa. Gerar uma vida, gerar existência, né? Quando ele traz isso no livro. Ter a graça de gerar uma família, de gerar filhos e justamente essa questão de ser um só com a criança, né? Um exemplo, Nossa Senhora. Nossa Senhora é referência materna para nós cristãs. Então, olhemos para o exemplo de Nossa Senhora com o menino Jesus. Então, a referência materna, né? Esse dom da maternidade é algo que a gente tem que se abrir realmente e ver que é algo que nós trazemos da nossa essência, da nossa naturalidade. E aí, cabe-se também um exame de consciência, se vocês mulheres, vocês já se imaginaram, né? Aqui tem mães também que já entraram aqui, que eu já vi, Paloma, bem-vinda. Vocês que ainda sonham talvez um dia na vocação matrimonial, serem mães, já vão colhendo esse pensamento, né? Eu carrego o dom da maternidade. Olha essa graça. É um dom de Deus. Então, é muito, muito importante a gente também pensar nesse viés, né? Marisa, vou ser curioso agora com você. Eu não planejei com você fazer essa pergunta. Gente, temos 22 pessoas ao vivo. Se a gente bater 30 pessoas ao vivo aqui nessa live, eu vou sortear 5 livros. Faltam 8 pessoas aqui, ó. Faltam 8 pessoas. Então, pega no aviãozinho aqui e compartilha para uns 10 amigos seus essa live aqui. Marisa, uma pergunta curiosa. Não precisa entrar totalmente na sua história. Como é que foi o seu processo de discernimento? E você pensar assim, poxa, não queria ser mãe, mas Deus está trabalhando em você para você ter essa abertura a esse dom da maternidade. Porque algumas mulheres podem estar aqui nessa live e podem pensar assim, poxa, não quero ser mãe, eu vi como ser mãe difícil a partir da minha mãe, eu vi como ser mãe difícil a partir das minhas amigas, eu não quero ver isso. Como é que foi você descobrir esse desejo, né, de querer ser mãe, quando você descobriu que você não queria? Como é que você trabalhou dentro de você isso? A minha adolescência inteira foi, tipo, pensando assim, quero curtir e tal. Mas aí houve-se o tempo, né, da Marisa velha, a Marisa nova, né, encontro com Cristo. Então, nesse processo, né, de conversão inicial, Deus foi abrindo os meus olhos para a minha feminilidade, antes mesmo um pouco do livro. O livro veio realmente para fazer um boom na minha vida, assim. Mas ele já começava aos poucos, né? A gente já começa a perceber realidades de fora, dentro de casa, algumas coisas assim que chamam a atenção, que é da naturalidade. Então, eu fui realmente pensando, e se? Será que? Então, foi uma abertura aos poucos, que só Cristo mesmo para evidenciar isso no coração, né, da mulher.
abrir. É que nem se fosse também retirando meio que uma cegueira, né, digamos. Uma cegueira que o mundo muitas vezes prega, né? Que filho dá trabalho, que filho impede a gente de fazer isso, que não é na verdade, né? Todas as mães têm que olhar seus filhos como presente divino. E quando a gente encontra de fato com Deus, ele vai mostrar tudo aquilo que ele tem como projeto. A família é um projeto, ser mãe também é algo que vem do coração dele. Então foi aos poucos e a cada dia uma descoberta, né? A partir do momento que você vai tendo essa proximidade, e você vai se encontrando dentro da sua vocação, ele vai mostrando todo o resto, né? E aí foi a consequência, a maternidade. É dia após dia. Ah, incrível. Lilian, que está acompanhando a gente aqui na live, né? Lilian, se você puder anotar as perguntas do pessoal, questionamento, a gente poder na outra live poder Vai, estar Lilian. respondendo. E aí, Marisa, você falando um pouquinho, eu acho que você descobriu dois pontos importantes, né? Desse discernimento, de poder entender o papel da mulher na família, entender o papel da mulher na sociedade, com o mercado de trabalho, com as demais áreas da vida. Conta um pouquinho como foi a importância de você poder entender o papel da mulher na família, como também o papel da mulher na sociedade. Isso. Então, o papel da mulher na família, né? Como ele vem trazendo no livro. Primeiramente, de fazer realmente de ter realmente essa junção e conceber a graça de formar uma família, gerar existência, né, como a gente falava agora há pouco. Então, muitas vezes, eu acredito que muitos já ouviram essa frase, né? A mulher ela tem um poder de abençoar e também de amaldiçoar. Então, a mulher, ela como provedora da família, ela tem um poder muito grande. É como se fosse um equilíbrio mesmo, o homem com os filhos. Então, ele vem trazendo essa realidade para fazer com que nós também pensamos como é que eu tenho exercido o meu papel, né, na minha família. Você que é filha, você que é esposa, você que, seja lá qual for a sua realidade. Como é que eu estou sendo dentro do meu âmbito familiar? Então, quando ele traz essa importância, é para que realmente a gente perceba que a mulher ela tem um papel sim dentro da família. Claro, equilibrando com todas as outras atividades. Mas a mulher ela tem um poder muito grande juntamente com essa inclinação ao cuidado, o dom da maternidade, de abençoar um lar. É uma graça, né? Você ter alguém, uma voz feminina, que está ali a todo momento, que está cumprindo um papel de fato segundo o coração de Deus. Né? E A dentro mulher disso, santifica a casa, né? É bíblico, né? A mulher santifica a casa, está em Provérbios. Isso. Pode E falar. juntamente com o papel da mulher na sociedade. Quer dizer, ele traz, porque hoje em dia a mulher mudou, ele traz a realidade. A mulher hoje em dia tem sua realidade em casa, no mercado de trabalho, né, em todas as suas áreas. E não seria diferente, não seria diferente. Então, no mercado de trabalho, tem-se muito essa questão de dar conta. Né? Nós mulheres temos que dar conta de casa, de faculdade, de trabalho, de missões, N mil coisas. Então, a gente é bem multiuso mesmo. Mas aí vem-se também a reflexão sobre como é que eu estou sendo dentro também dessa minha área, dessa minha vida. Eu estou tendo um equilíbrio? Eu estou sabendo separar as coisas? Então, de fato, é um direito conquistado, ele traz isso do livro, é um direito conquistado, graças a Deus, as mulheres têm seu espaço no mercado de trabalho, enfim, mas não trazendo um tom feminista, né? É bom lembrar, acentuando que nós ganhamos com o tempo, mas também que saibamos equilibrar, porque a mulher ela tem o seu papel, né? Mas não é o mesmo que o homem, então é sempre bom lembrar esse equilíbrio. A mulher ela pode sim ser dona de casa, ser mãe, ter seu trabalho, mas é importante esse equilíbrio. E é muito importante que você partilhou, Marisa, para justamente... Gente, faltam 4 pessoas para sortear 5 livros para vocês. Ó, a gente vai bater a meta de 30 pessoas. 27 pessoas aqui ao vivo, a gente vai bater. E eu vou entregar esse livro para vocês. Eu acho muito importante isso, Marisa, justamente para a gente poder entender que a gente não pode controlar tudo. Então, o quanto as pessoas ainda pensam assim, pô, eu vou controlar a minha família todinha, vou controlar a minha vida todinha, enfim. Como é que você dá um conselho para as mulheres que, entre aspas, são muito controladoras, querem
fazer tudo só por ela mesma, não quer dividir a vida com um parceiro, com a mãe para pedir o conselho, quer apenas ter um pouquinho do egoísmo de só resolver com elas mesmas. Você já teve esse defeito já? Você poderia partilhar para as pessoas? Então, assim, de querer controlar, né? Assim, as coisas. Basicamente, eu luto contra isso também, porque eu sou muito assim, querer resolver tudo ao mesmo tempo. Então, é um processo. Quem me conhece sabe que eu sou um pouco assim, tipo, eu quero, entendeu? Então, mas como exemplo, né, como algo que eu vivo, eu peço muita graça, muita calma a Deus, para poder equilibrar, para poder ter essa temperança. Então, você mulher que gosta de querer controlar as coisas, tem que ser do meu jeito. Primeiramente, respira e peça a graça a Deus de ter um coração manso, paciente, né? E se abra, porque é um processo, não é algo que se passa do dia para a noite. Então, ele vai modelando o nosso coração segundo a nossa feminilidade, segundo a nossa essência. E aí, sim, consequentemente, você vai percebendo, e, nossa, realmente isso aqui eu estou melhorando já não era assim, já não sou mais tanto assim. Então, são passos. Mas é pedir muita calma, né? Joelho no chão, assim como Deus. Ai, Senhor, perdoe. Mas é assim mesmo. São nas provações que as virtudes são demonstradas na prática. Isso. Então, a gente vai ensinar vocês também a poder crescer nas virtudes. Crescer na virtude da paciência, na sobriedade, serenidade, na prudência, que é muito importante. E tem coisas que as mulheres têm, nós homens não temos. E aí as meninas vão partilhar para vocês essas virtudes que são importantes para o seu amadurecimento emocional, como também ser como mulher. Gente, quem chegou na live agora, eu tá aqui até o final. Muito obrigado por estar aqui até o final com a gente. Eu vou encerrar essa live e eu vou abrir outra live. A outra live vamos falar sobre o capítulo 2. Realidades que ferem a alma feminina. Vamos não falar percam, sobre 5... não percam. Também vamos falar sobre 5 feridas emocionais que as mulheres têm, que vocês têm que olhar para isso e buscar com auto-perdão, com autoconhecimento, olhar a sua história e poder trabalhar isso. Tá? Então vamos ter outra live agora. Encerrou essa live, em 10 segundinhos eu abro outra live. Eu quero ver essas 22 pessoas aqui ao vivo, 23 pessoas ao vivo agora. Vamos bater nossa meta de 30 pessoas ao vivo para sortear 5 livros. Na próxima live vou dizer qual livro eu vou sortear aqui para vocês. Gratuito, um presente que eu vou dar aqui para vocês, que ajuda cada dia mais esse projeto poder crescer, tá? Então, iniciei com Lilian, primeira parte. Marisa agora. Vou iniciar novamente com Lilian, sobre as realidades que ferem a alma feminina. Você que está vendo aqui essa live, não vê no sofá, não vê no sofá na cama assim, largadão. Pega um papel e uma caneta, faz como eu, anota aqui os aprendizados para você poder colocar em prática. Lembrando, assim que a live encerrar, a segunda live encerrar, vocês vão receber um PDF para poder colocar em prática o que a Marisa e o que a Lili ensinaram aqui. Então vai ter um PDF que vai ser gratuitamente, vai estar no link da bio do meu Instagram, para você poder baixar e você poder colocar em prática algumas perguntas que elas separaram aqui para vocês poder colocar em prática, tá? Então, é isso, Marisa. Muito obrigado aqui pela sua participação. Bebe uma água, descansa um pouquinho a voz. Daqui a pouquinho você está novamente conosco, tá? Gente, enfim. Minha amiga entrou, gente, a Carol. O Honório mandou um abraço também, gente. Beijo. Continue aí, gente. Próxima live agora em segundos. Vamos lá. Pronto. Quem aqui está no Instagram de Marisa, você pode ir para o Igor Fortunato, né, meu Instagram, Igor Fortunato Oficial, e aí você vai entrar para poder acompanhar a segunda live conosco. Vai entrar com Lilian. Lilian vai dizer o seu bordão, né, Lilian? Acaba não, mudão! Lilian vai chegar com tudo aqui para partilhar para vocês. Marisa, brigadão de coração pela sua partilha, aprendi bastante. E o pessoal também aqui aprendeu muito aqui. A Aline, muito obrigado a Lili, a Nalu, a Aline Fontes, Gil Laresca, Carol, fala Carol, Honório, que mais? Amanda, Beatriz. Gente, vou encerrar a live agora, por favor. Manda essa live para várias pessoas. Suas amigas, sua amiga de trabalho, amigos seus também. Envia para os rapazes aí, para rapazes aí, para seu namorado. Enfim, envia para o pessoal aqui essa live agora. Vou encerrar agora. A live vai estar salva no meu perfil no Instagram. Se você entrou aqui agora, você pode ver a live novamente aqui no meu Instagram ou também no meu canal no YouTube. A live vai estar completa, completinha para você poder assistir, para você poder acompanhar.
tá? Marisa, beijão, até daqui a pouco. Até. Galera, vou encerrar a live, vou novamente entrar. Não se despeça, fica conosco. Daqui a um minutinho eu entro outra live, agora com a participação de Lilian. Beijo, Lilia.